Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula 14 sobre capacitores. O que é um capacitor? Capacitor nada mais é do que um dispositivo que serve para armazenar cargas elétricas. A princípio, vamos falar disso, ok? Então, vamos nessa. Um capacitor, então, ele vai ter como um símbolo... o símbolo do capacitor é esse aqui, ó, são duas placas paralelas. Ele muito se assemelha com o gerador daquilo que a gente tinha visto antigamente, só que o símbolo dele é um pouquinho diferente. Enquanto que o gerador você tinha uma placa maior, outra menor, do capacitor as duas vão ser iguais. Então isso aqui é um capacitor, tá? Capacitor de placas planas e paralelas. O importante da gente saber como que funciona basicamente um capacitor é o seguinte: imagine que vocês tenham duas placas. Vamos supor aqui uma placa e outra placa aqui, ó, pronto. Essas placas elas não estão em contato. E essas placas elas estarão ligadas num circuito de tal maneira que em uma delas você vai ter cargas, por exemplo, positivas aqui. Se eu tiver um número de cargas positivas aqui nesse ponto, aqui vai ter o mesmo número, só que de cargas negativas. Então a gente diz que o capacitor foi carregado. Chega uma hora que para de ter carregamento. Nesse capacitor a gente pode descarregar. Um capacitor muito conhecido de vocês que vai descarregar isso daqui, sabe o que é? O teclado do seu computador. Essa teclinha, quando você aperta, que ele sabe qual é a letra que vai surgir, é porque existe um capacitorzinho ali. Um outro capacitor muito comum são flashes de câmeras fotográficas daquelas analógicas, sem ser as digitais. E é interessante isso daí, né? Então tá bom. Nós temos então, a título de característica, a gente tem a área da placa do capacitor. Quanto maior a área, maior a quantidade de carga que eu vou conseguir armazenar, certo? Então a área a gente vai chamar de letra A. A gente também vai ter o que a gente percebe que é uma diferença de potencial. Como assim uma diferença de potencial? Uma diferença de potencial entre as placas. Então você tem umas cargas positivas aqui, umas cargas negativas aqui. Então há uma diferença de potencial. E também, veja, a gente tem a percepção de que existe, então, aqui nas placas, uma certa quantidade de carga elétrica. O que define, então, é um capacitor. O capacitor é definido da seguinte forma. Se você entender direitinho, você vai perceber que a quantidade de carga dividido pela diferença de potencial que eu consigo armazenar vai me definir um capacitor. Qual que é a unidade de medida do capacitor? Bom, a unidade de medida do capacitor ela é conhecida como farad. E o farad ele vai ser carga, coulombs, dividido por volts. Então está aqui. É a melhor forma que eu tenho para definir a capacidade? Sim, é. No entanto, para a gente lembrar mais facilmente, é só pegar o U e passar para o outro lado, multiplicando. E aí você pode fazer uma frasezinha, né? Tipo, nossa, que CU, né? Tá bom? Enfim, então aqui a gente tem uma relação entre capacitância, que a gente chama, e diferença de potencial e a quantidade de carga. O que mais que a gente sabe? Bom, naquele mesmo sistema de placas que eu mostrei para vocês, então a gente tem aqui essa placa, ela vai ter de novo o que a gente viu. Então a gente viu a seguinte coisa, olha só, acompanha comigo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um circuito, só para vocês lembrarem o que vai acontecer. Então você tem um gerador aqui, é uma ilustração, tá? Se você tem um gerador, o que vai acontecer? Polo positivo, polo negativo, você vai ter corrente elétrica sendo gerada. A corrente passa para cá e de repente ela vai carregando esse capacitor até uma hora que cessa a corrente. Significa que o capacitor ele está carregado. Então eu carreguei. Nós temos entre as placas, né, só para a gente lembrar, essas placas elas vão ter uma certa área A. Entre essas placas do capacitor a gente vai ter uma distância D.
E o que a gente tem aqui no meio do capacitor? O que é essa coisa que fica aqui no meio? Mas essa coisa que fica aqui no meio, eu não sei, pode ser um papelão, geralmente eles colocam papelão, pode ser o vácuo, pode ser uma série de coisas. E esse meio, ele vai ter uma constante dielétrica que se chama epsilon. Deixa eu mudar aqui um pouquinho essa letra, deixar um pouquinho mais escura. Então essa letra aqui é o epsilon. Quando esse epsilon está no vácuo, a gente chama de epsilon zero. E aí, a capacitância, ela é dada por qual equação? E, A, D. Lógico, quanto menor for a distância entre as placas, mais potente é meu capacitor. E a área, quanto maior for a área, maior a quantidade de cargas que eu vou ter aqui dentro, tá? Eu decoro assim, ó. Eu decoro que a capacitância, né, de um capacitor, ela vai ser dada pela EAD, e EAD é o nome da Escola de Arte Dramática da USP. E eu, como eu gosto muito de teatro, para mim fez sentido. Se para você não fez sentido, não há problema algum, tá bom? E o valor do E? O valor do E é 8,85 vezes 10 a menos 11. Eles sempre vão dar para vocês esse valor do E, tá? E outro detalhe é sobre a energia. É a energia do capacitor. Então, como é que a gente calcula a energia? Então, vamos lá. A energia do capacitor, ela é dada por... Então, a energia do capacitor, ela vai ser dada por Q vezes U. Então, energia vai ser igual a Q vezes U dividido por 2. Se eu pegar esta equação e trocar naquela ali embaixo que vocês estão vendo, qual, professor? Aquela que está escrita assim, ó, Q vai ser igual a C vezes U. Então, no lugar do Q, eu vou colocar C vezes U. Olha o que vai acontecer. Se no lugar do que eu colocar C vezes U, você vai ter C vezes U que dá U ao quadrado, sobre 2. E eu também posso substituir o valor do U. Quem que é o U? O U vai ser Q sobre C. Dessa forma, se eu substituir o U por Q sobre C, você vai ter Q ao quadrado sobre 2C. Então, essas são as equações que a gente vai usar para o cálculo das energias potenciais dos nossos capacitores. Ok? Então, agora a gente vai fazer alguns exemplos e alguns exercícios. Podemos fazer? É claro que podemos. Primeira questão. Lembrando, lógico, que você tem que pausar quando tem a questão, buscar acertar e depois continuar dando o seu play para verificar como é que você está indo. Vamos ver se vocês entenderam o que eu expliquei. Considere um circuito elétrico constituído por uma bateria E. Então, vamos fazer o circuito elétrico. Então, eu tenho uma bateria. Essa bateria é E. E nós temos um interruptor S. Então, o interruptor S está aqui. E nós temos um capacitor. Muito bem. O capacitor ele vai ser uma placa plana, paralela, os dois de mesmo tamanho. Ok. Aí ele fala assim, estão ligados em série. Após um longo tempo, depois de fechar o interruptor S, então a gente, quando fecha esse interruptor S, então vamos fechar o interruptor S aqui. Se eu fechar o interruptor S, o que vai acontecer? A princípio vai encher, vai ter corrente elétrica, vai se encher de cargas aqui e aparecerão cargas de sinais contrários, até uma hora que cessa. Então, vamos lá. Qual a alternativa que vai dar? Então, a soma das cargas das placas no capacitor é zero? Após um longo tempo, sim. O que quer dizer após um longo tempo? Ele vai carregar. Depois que carregar, o número de carga positiva é igual ao número de carga negativa. Então, a soma das cargas nas placas, não é em uma, é das placas. Você vai somar. Então, vai ficar mais 5 em cima, menos 5 embaixo. Você somou as duas, deu zero. Tá bom? Então, deu a alternativa A. Questão 2. Um capacitor de capacitância C, inicialmente descarregado, foi conectado a um gerador que lhe forneceu uma carga Q. Ele não me falou que carga é essa. E ele diz aqui nos nossos dados, então vamos lá aos nossos dados. O que diz os dados aqui? Primeira coisa, a capacitância é mostrada aqui
que vale 2 micro. O que quer dizer microfarad? Micro é 10 a menos 6 farad. A gente sabe que o U vai valer 2 vezes 10 ao quadrado. Ok, determine a carga elétrica. Então, primeiro ele está perguntando a carga elétrica e depois a energia potencial. Vamos começar pela carga elétrica. Primeira parte. Para calcularmos a carga elétrica, eu vou colocar aquela equação. QCU. Quanto que é o C? 2 vezes 10 a menos 6. Quanto que é o U? 2 vezes 10 ao quadrado. Bom, 2 vezes 2, 4. 10 a menos 6 com 10 ao quadrado, fica 10 a menos 4. 10 a menos 4 o quê? Coulombs. Essa foi a resposta da primeira parte da minha pergunta. Tem segunda parte, porque ele quer saber também a energia potencial armazenada no capacitor. Para o cálculo da energia armazenada no capacitor, a parte 2, eu vou usar qualquer uma daquelas equações. Aqui, no caso, a energia eu posso usar Q ao quadrado sobre 2C, por exemplo. Q ao quadrado sobre 2C. Então, vamos lá, quem que é o Q? 4 vezes 10 a menos 4, que multiplica 4 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é o Q ao quadrado. Sobre 2 vezes o C. O C vale 2 vezes 10 a menos 6. Vamos lá. Fazendo essa percepção, essa conta, a gente percebe que o 4 cancela com 2 vezes 2. 10 a menos 6 com 10 a menos 4 vai ficar aqui 10 ao quadrado, certo? Porque sobe e fica 10 à sexta. 10 ao quadrado com 10 a menos 4 dá 10 a menos 2. Então, a gente tem que a energia vai ficar 4 vezes 10 a menos 2 joules. Essa foi a energia potencial armazenada no capacitor que ele deu nessa questão. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Na próxima é do INSPER VUNESP 2019. No circuito ideal, esquematizado, a figura o gerador fornece uma tensão de 200 volts. Cadê o gerador? Bom, vamos lá. Gerador 200 volts, o R1 igual a R2 que é 20, o R2 vale 60, o R1 e R3 vale 20, né? E ele me deu o valor do C. Então, antes de mais nada, o gerador é este cara aqui. Então, vamos desenhar aqui, ó, 200 volts. Ele diz que o R2 vale 60 ohms. E o R1 vale 20 ohms. E o R3 vale 20 ohms. E o capacitor? O capacitor vale 2, 10 a menos 6 farads. Agora é a tua vez. Nessas condições, a quantidade de carga acumulada no capacitor. Então, ele quer saber o quê? Então, como que a gente sabe que fórmula usar? Ah, professor, o Q vale C vezes U. Perfeito. O C eu conheço, mas e o U? É o U do capacitor. Então, eu vou querer achar, por exemplo, ó, vamos lá, vamos supor que aqui vale polo A. Esse aqui é o polo B. Agora a gente vem para cá, polo C. Polo C não pode vir para cá, então aqui vai ser o polo D. Reparem que a diferença de potencial do capacitor não são os 200 volts. E digo mais, é a mesma diferença de potencial desse resistor de 60 ohms. Então, é um exercíciozinho bem sofisticado. Vamos fazer? Vamos. Então, vamos lá. Primeira parte. Calcular a resistência equivalente. A resistência equivalente, isso já foi explicado para vocês, como aqui é AC, depois CD e DB, elas estão em série. Nós temos que somar o valor das resistências. Você é capaz de somar para mim, por favor? Quanto é que dá? Se você somar, vai ficar 40 mais 60, 100 ohms. Agora, eu consigo obter a corrente total. Como eles estão em série, a corrente é a mesma. Quem é o I? I vai ser igual a U total, porque eu só tenho o total, sobre o R equivalente. Quem é o U total? 200. Sobre o R equivalente, que vale 100. Cancela esses zeros. Você tem aqui que a corrente vai ser igual a quanto? 2 amperes. Muito bem. Achei a corrente.
Então vamos acompanhar aqui pelo desenho o que está acontecendo. Sai uma corrente, daqui para cá ela sobe, vai passar nessa resistência, vai descer e vai voltar para o gerador. Certo? E o que eu preciso saber é quanto vale o U do capacitor. Como é que eu vou calcular o U do capacitor? Fácil, calculando o U da resistência número 2, que é aquela que está aqui, ó. Então vamos lá. O U2 vai ser igual. U é igual a R vezes I. Quem é o R? Ah, professor, o R é de 60 ohms. E o I vale 2. Então a gente sabe que o U2 120 volts. Certo? Então a gente tem 120 volts ali. Agora sim. Agora que eu já tenho o valor do U, terceira parte. Como o U da resistência 2 vai ser igual ao U do capacitor, o que eu posso fazer? Eu substituo na equação QCU. O C vale 2, 10 a menos 6. O valor do U vale 120. Então, nós temos que o valor do Q ficou 240 vezes 10 a menos 6, que vai dar no mesmo que 2,4 vezes 10 a menos 4 coulombs. Qual alternativa vai mostrar isso para a gente? Então, a alternativa que vai mostrar para a gente, reparem que vocês têm duas alternativas com 2,4. Vocês têm a A e vocês têm a B. Isso aqui é para mostrar que algumas pessoas, às vezes, elas erram em potência de 10. Então, a resposta correta é a alternativa B. Vamos agora para as nossas questões da nossa apostila. Das questões da nossa apostila, a gente tem o seguinte. Então, vocês têm aqui duas placas que, segundo o seu texto, tem um diâmetro de 20 centímetros. Opa, importante saber, né? Se o diâmetro vale 20 centímetros, o raio dessa placa vai valer 10 centímetros. Que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1 metro. Aí ele diz assim: a distância D entre as placas é da ordem de 1 milésimo do diâmetro das placas. Então, a distância D das placas vai ser, bom, como o diâmetro é 20 centímetros, ele quer dividir por 1000. Então, ó, vamos melhorar isso aqui. 20 centímetros são 2, 10 a menos 1 metro, sobre 1000. Então, vai ficar igual, 10 a terceira sobe 10 a menos 4. 2 vezes 10 a menos 4 metros. Essa é a distância entre as placas. Segundo ele fala também que π vale 3. Tá tudo aí, ó. Vamos lá acompanhar, ó. Π vale 3 e o ε0 vale essa coisa grandona. E a DDP vale 20 milivolts. Então, ele dá o valor do ε0, que é esse número estranho aqui, 8,85 vezes 10 a menos 12 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. E ele diz também que a diferença de potencial, só para a gente terminar os nossos dados aqui, vale 20 milivolts. O que quer dizer mili? 10 a menos 3. Ou seja, 2 vezes 10 a menos 2 volts. Vamos à pergunta e vamos resolver agora essa questão. Item A. O campo elétrico estabelecido entre as placas. Como é que eu vou fazer o campo entre as placas? Aqui a gente tem que lembrar de como calculava o campo entre placas. Então, a gente calculava E vezes D é de... Lembra disso? Então, quem que vai ser o E? Então, aqui, ó. E vezes o D. Quem que é o D? 2 vezes 10 a menos 4
vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2. Vamos passar dividindo. Então, você vai ter que 2, 10 a menos 2, sobre 2 vezes 10 a menos 4. Cancelam-se os dois. O 10 a menos 4 sobe e fica 10 à quarta. Daqui nós temos que o valor do E vai ser 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100 volts por metro. Essa é a primeira parte da resposta. Segunda parte da resposta, que ele quer saber, ele fala assim, o módulo da carga elétrica das placas. Bom, para eu calcular a carga, você fala assim, fácil, carga é igual C vezes U. Maravilha, mas ele não me deu o valor da capacidade deles. Então, primeiro eu vou ter que calcular o C. E para calcular o C, eu lembro da escola de arte dramática. Então, quem que vai ser o ε0? O ε vai ser 8,85 vezes 10 a menos 12. E a área? Aqui é que está o ponto. Elas não são circulares, então a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, quem que é o π? Para considerar 3. E o raio que ele nos forneceu? 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Tudo isso sobre a distância. E a distância são 2, 10 a menos 4. Quando você faz essas contas aqui, você vai ter a seguinte situação. Nós vamos ter que a quantidade de carga, ela acaba sendo obtida por essa conta estranha, 8,85 vezes 10 a menos 12 vezes 3 vezes 10 a menos 2 sobre 2 vezes 10 a menos 4. E agora vou multiplicar pelo U, que é a diferença de potencial. 2 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa conta aqui, cancelando o 2, pegando 10 a menos 4 em cima com 10 a menos 4 de baixo, a gente vai obter o seguinte valor. Fica que a carga vai ser igual a 2,655 vezes 10 a menos 11 coulombs. Fechada essa questão. Vamos para a última. Na última questão, nós temos aqui capacitores. Ele vai falar sobre o capacitor. Ele diz que a capacitância vale 2 microfarads e dá o valor respectivo das duas fontes. Repara, negativo, positivo, negativo, positivo. Então a gente tem gerador em série. Primeira coisa, calcular o valor do E equivalente. O valor do E equivalente, você soma o E1 com o E2. Somei? Ótimo. Agora que você somou, um vale 10, outro vale 15. A gente tem quanto? 25 volts. Segunda parte. Ele quer saber a alternativa correta para a energia elétrica armazenada. A energia elétrica, você sabe que eu posso utilizar várias equações. Aqui no caso, como eu só tenho o U e o capacitor, eu vou colocar o C vezes U ao quadrado sobre 2. Lembra que eu tenho aquelas três equações, né? Então, ó, quem que é a capacidade? 2 vezes 10 a menos 6. O valor do U, 25, só que tem que ser ao quadrado. 25 vezes 25, que dá 625, né? Sobre 2. Quando eu faço isso, eu posso cancelar simplesmente esse 2 e esse 2. Então, quanto é que deu? O valor do E ficou igual a 625 vezes 10 a menos 6 joules. E olha que legal, tem alternativa para isso. Qual é a alternativa? A alternativa A.
Bom, pessoal, a aula de capacitores foi essa. Então, nós tivemos alguns exercícios extras. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Dá um joinha, inscreva-se no canal. Vocês sabem, ok? Obrigado e até a próxima. Tchau.